aí, pessoal do Facebook, da minha página aqui do Facebook e do blog do www.drfranciscogonzaga.com.br. Hoje eu estou voltando aqui para falar de um tema que eu já abordei, que é o risco de trombose venosa em pacientes usuários de pílula. Pô, doutor, mas de novo? Sim. Na última postagem nossa, o acesso foi tão intenso e eu fui tão bombardeado de perguntas, e perguntas que vieram de todos os lugares, não é só daqui de Araras não. Nós tivemos perguntas da região, nós tivemos perguntas provavelmente por cruzamento no Google, até de outros países de língua portuguesa. E as pessoas muitas vezes fizeram perguntas condizentes com a questão porque realmente queriam ser informadas. Outras, na verdade, fizeram afirmações que voltaram a demonstrar que elas estão muito mais confusas do que orientadas em relação ao risco de trombose venosa. É lógico que o risco é baixíssimo, mas ninguém quer ter, né? Ninguém quer ter, tá certo? A gente sabe que você tem risco, por exemplo, de ter um AVC e ficar sequelado. Você tem risco de ter um infarto, uma trombose, pode ser só um tromboembolismo, uma trombose venosa mais leve, como uma tromboflebite, por exemplo, em membro inferior, que é só aquele cordãozinho, a inflamação. Eu nunca, em 20 anos de profissão, atendendo milhares de mulheres todos os anos, eu nunca tive um caso grave de trombose venosa em uso de pílula. Mas não é porque realmente a estatística é essa, são 20 pacientes em 10 mil. Ah, doutor, mas mesmo assim tem casos que acontecem? Sim, tem casos que acontecem, como eu já disse, que tem casos de muitas pessoas que morrem ao atravessar a rua. Você sabia que no Brasil nós temos 50 mil óbitos por acidente automobilístico por ano, né? Nós temos muito mais gente morrendo atravessando a rua do que gente morrendo pelo uso de pílula e muito menos pacientes sequelados, porque nós temos mais de 1 milhão de acidentes automobilísticos no Brasil por ano. Então, o risco de você morrer atravessando a rua ou de você ter um acidente grave e ficar sequelado atravessando a rua é muito maior do que o risco que você tem de ter um AVC, por exemplo, tomando pílula. Mas mesmo assim, as perguntas vieram. E aí veio aquela básica, mas ninguém nunca me falou que eu poderia ter algum problema, nenhum médico nunca me falou que eu poderia ter um problema tomando pílula. Quando o risco é tão baixo dessa forma, muitas vezes o médico pode, através da conversa com você, inferir o seu risco, se ele pode ser maior ou menor. Certo, é correto, né? O colega tem que ter uma orientação no sentido de tentar avaliar o seu risco pelos seus antecedentes, não há nem dúvida, tá certo? Mas, volto a dizer, não quer correr risco algum de ser atropelado, não saia de casa. Não quer correr risco algum em relação à pílula anticoncepcional, não usa o método anticoncepcional oral. Eu vou explicar outros após que você pode pensar em usar, porque você corre muito menos risco do que a pílula, apesar de que, como o risco é baixíssimo, você pode usar tranquilamente. Outra questão, doutor, mas nenhum médico nunca me pediu exames para eu poder usar a pílula. Ah, não, e nunca vai pedir. Claro que não. Os exames que vão tentar fazer o diagnóstico de alguma alteração genética que possa causar trombofilias, aumentar o risco de trombose, eles são extremamente específicos e caros. Nós vamos usar em casos específicos, né? Como pacientes que têm um risco maior porque teve abortamentos de repetição, por exemplo, ou pacientes que já tiveram fenômenos tromboembólicos, ou pacientes, inclusive, que tiveram pré-eclâmpsia e que podem ter aquela síndrome dos anticorpos antifosfolípides, que leva a quadros de hipertensão e quadros que podem comprometer gravemente e trazer risco. Mas a paciente precisa ter um antecedente. Eu não vou pedir para todas as pacientes rígidas, né, que chegam no meu consultório e desejam um método contraceptivo, esses exames. Eles não só são caros. Se eles fossem caros e valessem a pena porque salvariam um número muito grande de mulheres, sem problema nenhum.
Mas além de eles serem caros, eles vão ajudar muito pouco, porque além da incidência ser baixíssima, 0,2% das mulheres que tomam pílula vão ter trombose, ele também pode estar normal, não demonstrar nada e mesmo assim ela ter algum problema não identificado. A medicina ainda tem que evoluir muito, nem tudo nós sabemos e os exames não vão esclarecer tudo. Então, gente, vamos diminuir essa mania de querer saber de tudo e de fazer, para que a gente possa entender que na vida tem riscos, né? Por exemplo, vamos dizer, doutor, mas eu pago os exames, não importa, custa 20 mil reais, eu pago. Tá, primeiro que não paga, né? Para usar a pílula, você vai acabar optando por outro método. E depois que você faz um seguro de vida, com medo, por exemplo, de ser atropelada na rua, quantas pessoas fazem isso? Mas seu risco de ser atropelada é maior do que o seu risco de ter trombose. Então são coisas que a gente tem que pensar, né? Existem, meu vídeo foi para grupos de discussão em relação a isso, que falaram que os hormônios são os venenos. Se os hormônios fossem venenos, nós todos estariam mortos, porque os hormônios são extremamente importantes no dia a dia do nosso organismo. São eles que entram no metabolismo e fazem com que nós sermos o que somos, desde a diferenciação sexual até uma série de fatores, como por exemplo o equilíbrio da paciente antes de entrar na menopausa, lubrificação vaginal, desejo sexual, crescimento, produção dos hormônios tireoidianos, por exemplo, que entram no metabolismo e no equilíbrio de todos nós, de todos os órgãos, todas as células. Então os hormônios não são venenos, né? Os hormônios são muitas vezes, eles são necessários para o nosso corpo e eles devem ser dosados na quantidade certa para o indivíduo certo. Volto a dizer, sempre converse com o seu médico dos riscos de que você possa ter usando os hormônios. Mas lembrar que existe uma série de outras formas de você prevenir os filhos que não sejam utilizando os hormônios, né? Você tem o DIU de cobre, você tem o preservativo, você tem os métodos naturais que são arriscados, mas existem, né? A gente pode até falar no próximo vídeo sobre as terapias mais novas, inclusive hormonais, que reduzem o risco de tromboembolismo, que são aquelas, por exemplo, à base ou só de progestágenos, né, que são um tipo de hormônio que não leva ao risco de tromboembolismo, os implantes que hoje estão sendo muito utilizados, né, os implantes hormonais, nós temos o DIU de hormônio, tem uma série de opções que não vão aumentar o risco, mesmo que diminuto, de tromboembolismo. Então vamos falar no próximo vídeo sobre métodos contraceptivos. E hoje fica aqui a dica. Vamos tomar cuidado com as questões que são discutidas nas redes sociais. Vamos procurar nos orientar com aqueles que estudam e que possam transmitir para vocês com base científica e consenso, né? Esses consensos são sobre dados, sobre estudos, né? Baseados em evidências, para que você possa aí não sofrer a ansiedade com as consequências de uma desinformação. É isso aí, pessoal. Então, na próxima a gente conversa sobre métodos contraceptivos. Até lá!